Eu quero falar com você hoje sobre seu futuro está determinado. É fácil se preocupar com o amanhã e como tudo vai dar certo. Estou preocupado com meus filhos, tenho esse problema no trabalho. A incerteza pode trazer ansiedade, fazendo com que vivamos estressados e tensos. Olhamos para as coisas a curto prazo, mas Deus tem trabalhado em você por gerações. Ele não começou a trabalhar quando você chegou aqui. Muito antes de você nascer, Ele já havia alinhado o que você precisa, organizando tudo para que as coisas se encaixassem, para que você pudesse cumprir seu propósito. Deus disse a Abraão: seus filhos estarão no Egito por 400 anos, depois os tirarei de lá com grande abundância. Deus tinha uma estratégia de 400 anos. Nós estamos planejando sobre o amanhã, acreditando para essa semana, esperando pelo próximo mês, mas Deus está muito à frente de você. Ele pensava em você centenas de anos atrás. Antes mesmo de seus pais se conhecerem, Deus já estava trabalhando por você, gerações atrás, trazendo tudo para o alinhamento, as pessoas certas, boas oportunidades, soluções para problemas, misericórdia para os erros. Já está tudo planejado. Quando os israelitas saíram da escravidão, carregados de tesouros, exatamente como Deus prometera, parecia que aquilo tinha acontecido de repente, como se Deus simplesmente tivesse decidido abençoá-los. A verdade é que essa bênção estava alinhada há 400 anos. Deus tinha um plano para deixar o faraó capturá-los. Ele já havia planejado que passariam por coisas que não eram justas, teriam que suportar esse sofrimento. Mas o plano não parou por aí. Havia um plano para tirar a luz, um plano para fazer o inimigo pagar, um plano para reverter a injustiça, um plano para impulsioná-los em seu propósito. Sim, todos nós passamos por decepções e coisas que não entendemos, cometemos erros e trazemos problemas para nós mesmos e não vemos como realizamos nossos sonhos agora. Sentimos como se estivéssemos em cativeiro, tivemos essas quedas ruins. Mas isso não é o fim da história. Como com os israelitas, gerações atrás, Deus estava trabalhando por você. Aquela queda ruim não pode te parar. Como você foi criado, até o erro que você cometeu, isso não pegou Deus de surpresa. Ele sabia disso. Ele já levou isso em conta. É por isso que podemos ficar em paz. É por isso que podemos dormir bem à noite. Você não está fazendo a vida sozinho. Você faz parte de um plano muito maior e Deus tem propósito para você que Ele começou gerações atrás. Agora, pensamentos vão sussurrar. Não tem nada de especial em você. Você não é importante. Você é só uma das 7 bilhões de pessoas na Terra. Não, Deus te escolheu para estar aqui. Ele tem uma missão para a sua vida. Você precisa sentir esse senso de destino, esse senso de propósito. Sua vida importa. Você é estratégico. Há algo significativo que você precisa realizar. E às vezes vai parecer que você está preso, obstáculos grandes demais, a doença grande demais, a pressão demais. Você precisa se lembrar que o Criador do Universo não está apenas com você agora, mas Ele tem orquestrado as coisas a seu favor por gerações. Deus não teria dado a você o fôlego de vida se não tivesse um futuro incrível para você. Às vezes você precisa passar pela dor para chegar ao propósito, pelas lágrimas para chegar à alegria, pela luta para alcançar a abundância. Se você continuar sendo fiel, verá o que Deus tem trabalhado por gerações. Você vai entrar em casas que não construiu, vinhedos que não plantou, promoções que não merecia, misericórdia quando deveria ter recebido julgamento. Pense em Zaqueu. Ele era um coletor de impostos, e os coletores de impostos eram conhecidos por serem desonestos e enganarem as pessoas. E ele era o chefe dos coletores de impostos, o pior de todos. Todos o desprezavam. Viam nele um fraudador. Parece que Deus não teria nada a ver com ele. Zaqueu, você está fazendo escolhas erradas. Se você vivesse melhor, parasse de enganar as pessoas, tivesse um pouco de integridade, então eu te ajudaria. Mas Deus não julga como nós julgamos.
Nós olhamos para as pessoas como elas são, mas Deus vê o que elas podem se tornar. Nós vemos a sujeira, Deus vê o tesouro. Nós vemos a bagunça, Deus vê o milagre. Jesus estava passando pela cidade e quando Zaqueu ouviu falar disso, algo se acendeu dentro dele, o desejo de ver Jesus. Mesmo sabendo que estava fazendo o errado, mesmo sabendo que estava fora do caminho, Deus, em sua grande misericórdia, começou a atrair Zaqueu. Ele sentiu um anseio: eu preciso ver esse homem. Deus nunca descarta ninguém. Não importa quantos erros você cometeu, quantas falhas teve, quantas vezes falhou. Deus está cheio de misericórdia. Ele ainda tem um propósito para a sua vida. O que eu adoro em Deus é que Ele nunca consulta seu passado para determinar seu futuro. O que você fez no passado não impede o que Deus tem planejado para você. Agora, às vezes a religião tenta te rebaixar, fazer você sentir que não é digno. O inimigo é chamado de acusador. Ele tenta te convencer de que nada de bom está no seu futuro. Não acredite nessas mentiras. O chamado de Deus ainda está sobre a sua vida. Você ainda pode se tornar quem foi criado para ser. Quando Zaqueu chegou, estava tão lotado, as pessoas tinham se alinhado na rua para ver Jesus. E Zaqueu era baixo, com centenas de pessoas à sua frente. Ele poderia ter voltado para casa e pensado: que pena, não deu certo. Mas ele olhou para o lado e viu uma árvore sicômoro. Ele teve uma ideia: se eu subir naquela árvore, vou conseguir ver Jesus. Ele foi e subiu na árvore, pegou um galho, outro galho, subiu cada vez mais alto. Agora ele tinha uma visão perfeita, podia ver tudo com clareza. Em poucos momentos Jesus passou. Era isso que todos estavam esperando. Todos tentavam chamar a atenção de Jesus, acenando, gritando. Zaqueu estava observando tudo. Naquele momento, Jesus parou, olhou para cima, para a árvore. Tenho certeza de que Zaqueu quase desmaiou. Agora todos os olhos estavam sobre ele. Dava para ouvir um alfinete cair. Zaqueu pensou: ah, não, ótimo, ele vai me repreender. Ele sabe que sou um pecador. Ele sabe que engano as pessoas. Ele se sentia tão culpado. Mas Jesus disse: Zaqueu, desça dessa árvore, eu quero ir à sua casa para jantar. A primeira coisa que Zaqueu pensou foi: como ele sabe meu nome? Eu nunca o conheci. Não circulo nos círculos dele. Não sou uma pessoa religiosa. Posso te dizer? Deus sabe o seu nome. Talvez você nunca tenha falado com ele, mas ele falará com você. Ele não guarda seus defeitos contra você. Ele não diz: cara, você não se saiu bem o suficiente, eu não vou ter nada a ver com você. Não, ele está chamando seu nome. O significativo é o seguinte: o nome Zaqueu significa o puro. Jesus poderia ter dito: ei, mister lá em cima na árvore, ei, Senhor. Mas de propósito ele o chamou pelo nome. Ei, Zaqueu. Ele estava dizendo: ei, puro. Ele o chamava não pelo que ele era, mas pelo que ele poderia se tornar. Os líderes religiosos ficaram ofendidos. Eles disseram: por que Jesus vai comer com esse lixo? Perceba que as pessoas o chamavam de lixo, mas Jesus o chamou de puro. Não se baseie no que as pessoas te chamam, baseie-se no que Deus te chama. Zaqueu desceu da árvore e foi jantar. Aquele foi o ponto de virada em sua vida. Ele se arrependeu. Arrependimento significa mudar seus caminhos, parar de ser desonesto. Ele parou de enganar as pessoas e começou a tomar decisões que honravam a Deus. Mas nada disso teria acontecido se Zaqueu não tivesse subido naquela árvore. Existem árvores sicômoro que viveram mais de 2000 anos. Veja como Deus é estratégico. Muito antes de Zaqueu nascer, Deus sabia: eu preciso plantar uma árvore aqui, porque dentro de algumas centenas de anos, um homem vai passar por aqui, chamado Zaqueu, que está fora do caminho e precisa da minha misericórdia. Essa árvore vai ser necessária para trazê-lo ao seu propósito. Aquela árvore não apareceu da noite para o dia. Gerações atrás, Deus estava pensando em Zaqueu. Há bênçãos que você vai receber, misericórdia, favor, oportunidades que Deus tem trabalhado para você por gerações.
Você não precisa se preocupar com as portas certas se abrindo, com as pessoas certas aparecendo, como tudo vai dar certo. Deus já plantou suas árvores. Ele já alinhou o que você precisa para o seu propósito. Pode haver coisas que parecem impossíveis, como você pode alcançar aquele sonho, ou como seu filho vai voltar ao caminho certo, como você vai superar a dor. Deus já está trabalhando nisso. Você vai encontrar uma árvore, algo que você não conseguiria fazer acontecer. É a mão de Deus te movendo para o seu propósito. Quando você entende isso, a pressão sai. Você pode viver em paz, sabendo que, enquanto colocar Deus em primeiro lugar, seu futuro está garantido. Deus já tem tudo planejado. No século XIX, uma menina de 17 anos foi enviada da Noruega para os Estados Unidos por sua família. Eles eram muito pobres e só podiam enviar uma pessoa. Mandaram ela com grandes esperanças de que ela conseguisse uma boa educação e pudesse sustentar a família para que todos pudessem vir depois. Após a longa viagem de barco, ela desceu do ônibus no centro de Chicago. Você pode imaginar como ela se sentia. Não conseguia falar a língua. Por que tive que deixar minha família? Agora estou aqui sozinha. Ela não tinha dinheiro, nem onde ficar. Andou pelo quarteirão e viu uma casa com a luz da varanda acesa, bateu na porta e pediu se poderia ficar ali por uma noite ou duas. A família a acolheu com bondade. No dia seguinte, ela viu uma instituição de caridade que cuidava de bebês órfãos. Ela se sentiu tão atraída por aquilo que entrou e foi contratada. Ela trabalhou lá por anos, se casou, teve uma filha. Essa filha também ia à instituição de caridade para cuidar dos bebês. Avançando 150 anos, um amigo meu pastoreia uma igreja bem-sucedida no centro de Chicago e eles estavam vendo crescimento e favor, precisando de um auditório maior. Ele não queria sair do centro, mas encontrar um imóvel lá parecia impossível. Continuou procurando, até que finalmente encontrou um terreno de 1 acre ao lado do United Center, o ginásio de basquete. Ele fez uma consulta sobre o terreno e as coisas começaram a se encaixar. O terreno era extremamente valioso, mas ele teve favor com o prefeito e os oficiais da cidade. Contra todas as probabilidades, eles venderam o terreno para que ele construísse o santuário. Foi a primeira nova igreja a ser construída no centro de Chicago em mais de 50 anos. Ele estava tão animado, antes de anunciar a igreja, ele queria levar sua avó até lá. Quando chegaram à propriedade, ela começou a chorar muito. Ela disse: "Esta é a mesma propriedade onde sua bisavó trabalhou no lar de bebês. Foi aqui que eu vim como neta dela para cuidar das crianças." Aquela menina de 17 anos da Noruega, ela se perguntava por que precisava vir, por que precisava deixar sua família, não fazia sentido. Mas ela era uma árvore. Ela estava cumprindo um propósito divino. Agora, meus amigos entraram nas bênçãos que começaram 4 gerações atrás. 150 anos antes, Deus estava orquestrando coisas que o impulsionariam ao seu propósito. Você não sabe o que Deus está fazendo, não sabe no que está prestes a entrar, as portas que vão se abrir, a oportunidade que vai surgir, o favor que vai te encontrar. Deus tem trabalhado por gerações para te mover ao seu propósito. Você não viu, não ouviu e nem imaginou o que Ele tem preparado. Veja, nós pensamos de maneira situacional. Eu tenho esse problema. Esse obstáculo parece grande demais. Como eu poderia conseguir aquela propriedade? Mas Deus pensa de forma geracional. Ele diz: não se preocupe, antes de você chegar aqui, eu comecei a alinhar boas oportunidades que você nunca conseguiria fazer acontecer. Antes de você nascer, eu estava organizando as coisas a seu favor. Você não precisa se preocupar com o seu futuro está garantido. Tudo que você precisa já está em movimento. Já está estrategicamente orquestrado. A boa notícia é, será melhor do que você pensou, mais recompensador, mais gratificante do que você pode imaginar. O que é interessante é que, quando demoliram o lar de crianças para construir o United Center, deixaram aquele acre de terra sem desenvolvimento. Isso não faz sentido. Por que não usaram aquele terreno?
Eles poderiam ter feito o edifício maior, construído um pavilhão, uma praça de alimentação, poderiam ter vendido para o comércio, restaurantes, clubes. Aquele terreno é tão valioso, mas o que Deus tem para você não vai para mais ninguém. O que tem o seu nome vai chegar até você. Isso significa o que não deu certo, o que você não obteve, o contrato que não passou, isso não era para ser seu. Se não aconteceu, Deus tem algo melhor. Ele não tem trabalhado por gerações para deixar você perder o que é seu. Ele disse a Abraão: depois de 400 anos, eu vou tirar seus descendentes com grande abundância. Bem, os descendentes dele, escravizados, não tinham dinheiro, nem recursos, nada parecia que eles sairiam com abundância. Mas no caminho, Deus os fez encontrar favor com seus opressores. Eles deram aos israelitas seu ouro, suas joias, suas roupas. Não fazia sentido. Vocês estão nos dando seus bens valiosos? Nós somos os escravos. Deus tem algumas coisas no seu futuro que não vão fazer sentido, coisas que vão deixar sua mente atônita. Ele sabe como te dar propriedades que parecem impossíveis, como virar a vida de um filho, como restaurar sua saúde, como fazer com que as pessoas te favoreçam e abram portas que você não poderia abrir. O que quero que vejamos é que Ele tem trabalhado por gerações, nos preparando para este momento. Você vai entrar em bênçãos geracionais, favor geracional, aumento geracional. É a mão de Deus fazendo coisas que você nunca viu vindo. Quando você sabe que seu futuro está garantido, fica mais fácil manter a fé. Quando você sabe que Deus trabalha de forma geracional e não apenas situacional, então você não vai se abalar quando coisas acontecerem que você não entende, decepções, portas fechadas. Assim como aquela jovem da Noruega, você faz parte de um plano maior. Deus está usando você não só para cumprir seu propósito, mas também para trazer à tona seu propósito na vida de outros. Por isso você não deve lutar contra tudo que não gosta, viver chateado pela traição, amargurado pela porta que se fechou, frustrado porque o sonho não se realizou. Deus sabe o que está fazendo. Não vamos entender tudo agora. Só conseguimos ver uma pequena parte do plano dele. Deus está olhando para trás, 400 anos. Ele está olhando para frente, 400 anos. Você pode ter certeza de que os planos dele para você são para o bem. Eles podem não parecer bons no momento, mas se você continuar na fé, verá o que Deus está fazendo. Você vai entrar nesses momentos de favor que te catapultam para frente. Foi isso que aconteceu com Ruth nas Escrituras. A vida estava boa, ela estava indo bem, então seu marido de repente faleceu. Ela nunca imaginou que se tornaria viúva tão jovem. Dá para imaginar o quanto ela estava arrasada. Às vezes, a vida parece não ser justa. Se você continuar avançando, Deus diz que tem beleza para suas cinzas. Nesses momentos difíceis, Deus está fazendo algo, Ele está fazendo coisas que não conseguimos ver agora. A sogra de Ruth, Noemi, também era viúva, e agora os 2 filhos dela haviam morrido. Ela decidiu voltar para sua cidade natal, Belém. Ela disse a Ruth e a outra nora, Orfa, para voltarem para suas cidades. Orfa foi embora, mas Ruth disse: não, Noemi, eu vou com você. O seu Deus será o meu Deus. A sua casa será a minha casa. Ruth era de Moabe, não tinha a mesma nacionalidade de Noemi, nem a mesma fé, mas ela não abandonou Noemi. As pessoas que são para ficar com você, você não vai conseguir se livrar delas. Se elas partiram, não era para ficarem. Pare de tentar segurar pessoas que não querem estar com você. Se você precisasse delas para cumprir seu destino, elas não poderiam ter partido. Você pode imaginar Ruth e Noemi viajando de volta para Belém, tão desanimadas. Noemi ficou amargurada e disse: saí cheia, com meu marido e meus 2 filhos, agora estou voltando para casa vazia. Ela estava dizendo: não era assim que eu imaginava que as coisas acontecessem. Isso não era o que eu planejei para minha vida.
Mas todo esse tempo Deus estava fazendo algo. Ela não conseguia ver naquele momento, mas Deus estava posicionando-a para algo maior. Ele precisava levá-las de volta a Belém, onde Ruth conheceria um homem chamado Boaz. Ele era dono de todos os campos, muito influente, muito rico. Isso fez com que Noemi voltasse à vida. Em vez de ficar amargurada, ela começou a dar conselhos de relacionamento a Ruth, dizendo para ela conquistar esse homem: coloque este perfume, use este vestido. Quando vê-lo, fale com ele assim, ensinando-a a flertar. Por que ela estava tão apaixonada por ajudar Ruth a conquistar esse homem? Ela não estava apenas fazendo algo de menina. Isso fazia parte do plano divino de Deus. Ruth acabou se casando com Boaz. Eles tiveram um filho chamado Obed. Obed teve um filho chamado Jessé. Jessé teve um filho chamado Davi. Ruth se tornou a bisavó de Davi. Sem Ruth não teríamos Davi, sem Davi não teríamos Jesus. Ele veio da linhagem de Davi. A perda, a decepção, o retrocesso, tudo isso foi uma preparação. Ruth precisava chegar a Belém, ela precisava conhecer Boaz, precisava dar à luz a Obed. Deus estava trabalhando geracionalmente. Às vezes não conseguimos ver, não parece justo. Por que passei por essa perda? Por que essa porta se fechou? Por que essa pessoa se afastou? Ficamos desanimados quando olhamos para as coisas de forma situacional, quando isolamos o momento. Sozinho, não é justo. Mas quando entendemos que Deus trabalha de forma geracional, às vezes entramos em bênçãos geracionais. Vemos coisas que começaram muito antes de nós, que nos catapultam para o nosso destino. Outras vezes, Deus nos posiciona para que outras pessoas sejam abençoadas. Mas você precisa saber, sua vida importa. Você é importante para Deus. Ele pensou que você é valioso, que Ele levou tempo para planejar todos os seus dias antes de você nascer. Você tem uma missão divina. As Escrituras dizem, Ele trabalha todas as coisas de acordo com o conselho de sua vontade. Isso significa que Ele tem a palavra final. Ele disse que seus planos para você são para o bem. Ele disse que fará infinitamente mais do que você pode imaginar. Agora, mantenha Deus em primeiro lugar. Continue honrando com sua vida. Faça a coisa certa quando for difícil. Não tente entender tudo. Ele está fazendo coisas que você não consegue entender agora. Não vai fazer sentido. Se você precisar de entender tudo, vai ficar frustrado. Deixe nas mãos de Deus. Deus, eu não sei o que você está fazendo, mas eu confio em você. Sei que você está no controle, que está me movendo para o meu propósito divino. Era uma família que fazia trabalho missionário no México nos anos 1950 e eles tinham filhos pequenos que viajavam com eles cantando e ministrando. Essas crianças eram muito talentosas, grandes músicos. Um dos filhos, ainda adolescente, deixou a igreja e começou a cantar em clubes e bares, lutando contra vícios. Ele sabia que estava fora do caminho, podia sentir o chamado de Deus em sua vida, mas continuava sendo afastado. Minha mãe via seu nome nos letreiros de shows, Bill Nash em concerto. Ela sabia o seu histórico, como sua família era missionária, e então ela sempre orava por ele. Ela nunca o conheceu, não conhecia a família, mas por anos teve essa carga. Deus, traga-o de volta para a igreja, deixe-o brilhar por ti. Anos depois, ele estava num ponto muito baixo, muito angustiado, decidiu mudar sua vida. Queria ir à igreja, mas pensou, ninguém quer saber de mim, cometi erros. Vivi uma vida difícil, não me encaixe em uma igreja. Ligou a televisão e lá estava meu pai, falando sobre a misericórdia de Deus, como você nunca está perdido demais, como Deus sempre está de braços abertos, pronto para te receber de volta. Naquele domingo, ele entrou na igreja. Foi a primeira vez que ele foi à igreja em anos. Alguém o reconheceu no fundo e o levou até minha mãe, que contou como orava por ele todos esses anos. Grandes lágrimas rolavam pelo seu rosto. Aquela foi uma virada em sua vida.
Alguns meses depois, Bill fez seu primeiro concerto cristão na igreja. Bem, avançando 10 anos, eu estava no saguão da antiga igreja. O culto estava prestes a começar. Eu estava correndo para o departamento de TV e meu pai ainda era o pastor e as escadas estavam abertas para o saguão. Bem, Bill apareceu na esquina no momento exato e disse: "Ei, Elias Ribeiro, meu primo tem uma licença de construção para a última estação de TV de alta potência em Houston. Ele gostaria que você fizesse parte disso." Acabamos comprando a licença e colocando a estação no ar. Eu pensei que faria isso pelo resto da minha vida, trabalhando na produção, administrando a estação. 18 meses depois, meu pai faleceu de repente e eu me tornei o pastor. 3 anos depois, conseguimos o Compaq Center, pegamos um empréstimo de 100 milhões de dólares para reformar aquele lugar. Tínhamos um pagamento de balão a ser feito antes de podermos nos mudar. Estávamos arrecadando dinheiro, fazendo o nosso melhor, mas não iríamos conseguir. Estávamos muito aquém. Decidimos vender a estação. Vendemos em 60 dias por 50% a mais do que os principais especialistas nos disseram que conseguiríamos. Foi com esses fundos que conseguimos nos mudar para este prédio. Agora veja como Deus estava trabalhando. 60 anos antes, um garotinho estava cantando em uma igreja no México. Tenho certeza de que a família dele pensava: Deus, nós o criamos corretamente, por que ele se desviou? Por que ele não está tomando boas decisões? Mas Deus sabe como usar tudo, até mesmo coisas que não entendemos. Se ele não tivesse se desviado, não teria visto meu pai, não teria acabado na igreja, eu não teria encontrado com ele no saguão, nunca teríamos comprado a estação, nunca teríamos os fundos para este lugar. Deus está fazendo coisas que você não pode ver agora. Nós olhamos de maneira situacional, mas Ele trabalha de forma geracional. Ele consegue ver o quadro geral. Agora, pode ser que haja coisas que não façam sentido para você. Você fez a coisa certa e a coisa errada aconteceu. Deus ainda está no controle. Não julgue sua vida por uma estação. Deixa-se desenrolar. Você vai ver a mão de Deus fazendo coisas que você não esperava. Eu não vi aquela estação chegando, mas Deus colocou tudo em movimento 70 anos antes de eu chegar aqui. Ele estava trabalhando a meu favor, orquestrando as coisas no meu futuro antes de eu nascer. Você não sabe o que Deus está fazendo. Parece um retrocesso, mas na verdade é uma preparação, é o posicionamento para novos níveis do seu destino. Davi disse em Salmo 31, versículos 14 e 15, Deus, eu confio em Ti, meu futuro está nas Tuas mãos. Pare de se preocupar com o amanhã. Seu futuro está nas mãos de Deus. Já está tudo determinado. O que Deus tem como propósito vai se realizar. Já está alinhado suas boas oportunidades, as pessoas certas, as soluções para os problemas. O que você está preocupado, Ele já resolveu, é parte do plano divino dele. Porque você não volta a um lugar de paz, um lugar de fé, Ele não te trouxe até aqui para te deixar. O que Ele começou, Ele vai terminar. Eu creio e declaro, assim como Zaqueu, você vai entrar em algumas dessas árvores, bênçãos geracionais, coisas que Deus tem trabalhado antes de você chegar aqui. Portas se abrindo que você não conseguiria abrir, as pessoas certas te encontrando, situações negativas se virando, a plenitude do seu destino, em nome de Jesus. Se você recebe isso, pode dizer amém?